Meus irmãos e minhas irmãs, todo louvor pertence a Allah. A quem Allah encaminhar jamais será desviado, e a quem ele desviar jamais será orientado. Testemunho que não há divindade a não ser Allah único, que não tomou parceiro e nem parceira, não tomou filho nem sócios. E testemunho que Muhammad é seu servo e seu mensageiro, o enviado de Deus para toda a humanidade. E testemunho que Jesus, filho de Maria, é servo e mensageiro de Deus. Que a paz esteja sobre os profetas e todos os seguidores até o dia do final. Meus irmãos e minhas irmãs, presenciamos esses dias, nesse nosso país, o Brasil, em nossa cidade, no Brasil todo, os cristãos comemorando a Páscoa. Vamos deixar então vamos deixar o Corão falar. O que o Corão Sagrado fala a respeito de Jesus? Nós, muçulmanos, acreditamos que Jesus, filho de Maria, é um profeta do Islã. Vamos ver os versículos que o Corão fala sobre Jesus. Porque muitas pessoas, não muçulmanas, acham e acreditam que nós, muçulmanos, não acreditamos em Jesus. Acham que nós não acreditamos em Jesus. Muito pelo contrário. E dizemos que os verdadeiros seguidores de Jesus são os muçulmanos. Deus, louvado seja, fala em seu livro no Corão Sagrado, mencionando sobre o Corão, o Corão confirmando a revelação foi dada antes dele. O próprio Corão falando que o Corão é a confirmação das revelações anteriores. Vemos que o nome do profeta Jesus Cristo, Jesus, filho de Maria, foi mencionado no Corão 25 vezes. O nome de sua mãe, Maryam, foi mencionado no Corão 34 vezes. Sendo que 21 vezes foi mencionado o nome de Maria junto a seu filho Jesus. E 11 vezes mencionada somente, e 13 vezes mencionada somente o seu nome. Vemos que a palavra Messias, em árabe, El-Mesih, foi mencionado no Corão 11 vezes. Algumas passagens do Corão sobre Jesus. A história do profeta Jesus foi mencionada no Corão, na surata de número 19, que tem o nome de Maryam, Maria, a Virgem Maria. Do versículo 16 ao versículo 34. Nesses versículos, Deus fala de Maria, a paz seja sobre ela, como também fala de Jesus, como se as duas histórias fossem uma história única. E na passagem da surata 19, falando sobre Jesus, fala o seu nascimento. E fala sobre a respeito como as pessoas divergiram em relação a ele. Na surata número 19, fala também a unicidade de Deus, e que Deus não tomou parceiro, nem filho e nem sócio. Vemos que na terceira surata do Corão, surata Al-Imran, a terceira surata do Corão, fala do versículo 47 ao 57, e outras passagens do Corão, nessa mesma surata, fala do nascimento de Jesus, como fala também com os anjos, dando boas novas para Maria, sobre o nascimento dele, como fala uma das características de Jesus. Nessa mesma passagem, essa surata, fala também dos milagres que Jesus fez com a permissão de Deus, curando o leproso, dando a vida amor, ressuscitando quem tinha falecido, tudo sinal de Deus. Ele diz no Corão, Bi'izni Rabbi, tudo isso foi feito com a permissão do meu Senhor. Vemos também nessa mesma passagem, fala o seu povo desmentindo ele. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. Quando Jesus sentiu do seu povo a incredulidade, ele disse aos seus companheiros: quem vai me socorrer pela causa de Deus? Vemos também nessa surata como Deus protegeu Jesus, filho de Maria, e levou até os céus. Outra passagem do Corão, na surata de número 4, chamado An-Nisa, surata das mulheres, Allah menciona também a história de Jesus, no versículo 156 ao versículo 162, onde fala a posição e a relação dos judeus, a posição
dos judeus em relação a Jesus, servo e mensageiro de Deus. Fala como Jesus forjava mentira sobre Deus. Nessas passagens fala como os judeus forjaram mentira sobre Jesus, sobre Deus e sobre a Virgem Maria. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ. Quando eles disseram, nós matamos Jesus, o Messias, filho de Maria. Na Surata 4, nas passagens dessas, só falando sobre Jesus, a história se concentra sobre o seu povo, os judeus, em relação a Jesus. Suas tramas, suas ofensas em relação a Jesus e sua mãe. E também fala nesses versículos, وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. E não o mataram, e nem o crucificaram. Fala nesses versículos. E vemos na Surata número 5, chamada Mesa Servida, Al-Ma'ida, dos versículos número 150 ao 162, fala sobre esse episódio da mesa servida. Essa passagem é mencionada somente no Alcorão, onde os seguidores de Jesus pediram para Jesus, ó Senhor, ó Jesus, Hal yastati rabbuk, teu Senhor pode fazer descer uma mesa do céu? Vamos falar sobre esse versículo posteriormente. Mas na Surata 5, fala também do diálogo de Jesus com quem se diz seguir eles. E qual será o diálogo de Jesus no dia do final? Dizendo, foi eu que ordenei a vocês a tomarem a mim e minha mãe como dois deuses em vez de Allah? Tudo na Surata 5. E foi mencionada a história de Jesus também na Surata As-Saf, as fileiras, onde fala, Deus louvado seja no seu sagrado livro, onde Deus louvado seja fala no seu sagrado livro, Yati Rasula min ba'di, que chega um profeta, diz Jesus, dizendo, chegará um profeta depois de mim, o seu nome será Ahmad. E também fala, mencionado o nome de Jesus na Surata número Al-Hadid, o Surata chamado Ferro, número 57, onde fala na mensagem que ele é mensageiro de Deus, onde fala também que Jesus, que a paz seja sobre ele, os seus seguidores inventaram وَرَحْبَانِيَةً ibtada'uha, inventaram uma religiosidade. E também, por último, na Surata Zukhruf, os ornamentos falam de Jesus, إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ. E Jesus, filho de Maria, ele é um servo, o qual o agraciamos. Ele é um servo, o qual o agraciamos. Fala que Jesus é servo e mensageiro de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são as passagens que o Corão fala sobre Jesus. Sua mensagem, seu nascimento milagroso. A sua mensagem foi pregar o monoteísmo. O que ele passou na mão de seus inimigos, dos inimigos da humanidade, dos inimigos dos profetas. Vamos ver então 3 momentos na passagem do Corão Sagrado. A passagem que fala da Surata 3, quando Jesus sentiu a incredulidade de seu povo. Surata 3. E vamos ver também a passagem da Surata 4. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ أَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Vamos ver as passagens da Surata 4, onde Deus diz que Jesus foi erguido até os céus, e veremos o testemunho de Jesus no dia do final. Eu vou usar essa versão do Alcorão, significados dos versículos do Alcorão Sagrado, para pegar ajuda na tradução, para que não haja nenhuma falha. Bismillahirrahmanirrahim. Deus de sangue da guisa, louvado seja no Alcorão, a Surata número 3, versículo 52. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
ila akhir al-ayat. Diz o tradutor dos significados dos versículos do Corão. E quando Jesus lhe sentiu a renegação da fé, quando Jesus sentiu que seu povo, os israelitas, o qual ele foi enviado, sentiu deles o kufr, a renegação e a incredulidade por parte deles, falou para seus discípulos, que são chamados em árabe Hawariyin. Hawariyin são os discípulos de Jesus. Disse: Man ansari ilallah, quem irá me socorrer para Allah? Ou seja, quem irá me apoiar e socorrer minha religião para exaltar o nome de Allah? Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Os seus discípulos disseram: nós somos os teus socorredores pela causa de Deus. Aliás, o profeta Muhammad disse que cada profeta tem um Hawari, cada profeta tem um socorredor, aquela pessoa que vai apoiar, defender e dar vida por ele. E o profeta disse: o meu Hawari, Zubair ibn al-Awam. Zubair ibn al-Awam é o Hawari do profeta, como ele disse, que a paz seja sobre ele. Os seus companheiros disseram: cremos, somos seus socorredores e testemunhamos que somos muslimin. Washhad bi anna muslimun. Disseram: ó Jesus, testemunhe que nós somos muçulmanos, submissos a Deus. E disseram o seguinte: Senhor nosso, seguidores de Jesus, cremos no que fizeste descer no Evangelho e seguimos o mensageiro Jesus. Não disseram: e adoramos o mensageiro. Disseram: seguimos o mensageiro. Existe uma grande diferença entre seguir os mensageiros e adorar os mensageiros. Nós muçulmanos não adoramos nem o mensageiro, nem o anjo, nem profeta. Adoramos somente a Deus e seguimos os passos dos seus mensageiros. Os seguidores de Jesus não disseram, como diz o Corão: acreditamos em ti e adoramos a ti. Disseram: amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula. E seguimos os passos do seu mensageiro. Faktubna ma'a shahidin. Escreva-nos entre os que testemunham que tu é mensageiro de Deus. E eles usaram de estratagema contra Jesus. O amakaru, tramaram contra Jesus. E Allah usou de estratagemas. E Allah é o melhor dos estratagemas. O amakaru, o amakar Allah. E tramaram contra eles Jesus. E Allah tramou contra eles. Wallahu khairul makirin. E Allah é o melhor daqueles que tramam contra aqueles que tramam os mensageiros. E Deus fala no Corão: e quando Allah disse: ó Jesus, por certo que findarei teus dias na terra, e ascenderei-te até mim, e apartar-terei os que renegam a fé, e farei estar os que te sigam acima dos incrédulos no dia do final. Os verdadeiros seguidores de Jesus estarão atrás de Jesus no dia do final. Não aqueles que dizem que Jesus é Deus, ou invocam Ele em vez de Deus, como diz o Corão Sagrado. Nesse versículo é uma indicação que Jesus, louvado seja, morrerá. Acreditamos que Jesus não morreu na cruz. Vamos ver nos versículos seguintes, porque Allah falou no Corão: Inni mutawafik, eu farei tu morrer. Isso no final dos tempos. Em outra passagem do Corão, na surata número 4, fala então falou esse versículo sobre a perseguição de Jesus, e que eles tramaram contra Jesus, e Allah tramou contra eles, e Allah arrebatou Jesus até os céus. E na surata 4, a partir do versículo 155, fala como aconteceu isso. Então, por haverem desfeito sua aliança e renegado os sinais de Allah, e matando sem razão os profetas, por haverem dito: nossos corações estão encobertos. Qalu qulubuna ghalfun. Os judeus disseram: nossos corações estão fechados, selados. Allah selou os seus corações pela sua incredulidade. Então não crerão, exceto poucos. Fala iluminando.
illa qalila. Deus falando dos judeus, não acreditarão na mensagem, exceto poucos. E a realidade, pouquíssimos comparando o número de cristãos que conhecem o Islã e aceitam o Islã. E os números de judeus são realmente, como Deus disse, pouquíssimos são os judeus que se convertem ao Islã. Kufaran hasadan min indi anfusihim. Por incredulidade pura, por depois de saber a verdade. No próximo versículo fala o seguinte: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. E por fazer incredulidade e por ser dito a grande infâmia sobre Maria. Deus selou o coração deles por negar a mensagem dos profetas, matarem os profetas e pela grande infâmia e injúria sobre Maria. Porque quando Maria ficou, os anjos deram boas novas, que ela daria à luz um filho chamado Jesus. O que os judeus falaram sobre Maria? Ya ukhta Harun. Falaram: ó irmã de Arão, ó irmã de Arão, ma kana abukum rasawi. Teu pai não era um homem perverso e nem tua mãe era uma mulher fácil. Querendo acusar a inocência de Virgem Maria. Qatalahumullah anna yufakun. Qatalahumullah anna yufakun. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قال كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. Na Surata 19 fala e disseram o seguinte: ó Maria, teu pai jamais foi um homem ruim, e nem tua mãe foi entre aquelas mulheres que trabalhavam com a corrupção na terra. Então Jesus, defendendo sua mãe, Maria apontou seu filho recém-nascido para eles. Eles disseram a Jesus: ó Maria, como vamos falar com uma criança recém-nascida? Então Jesus disse: eu sou servo de Deus, que me concedeu o livro e me fez profeta. Jesus falou quando recém-nascido, protegendo a honra de sua mãe de Virgem Maria, e também falando que ele é mensageiro de Deus. E no Corão, na Surata 4, fala dos israelitas, dos judeus, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. E pelo seu kufr, sua incredulidade, e por várias e enormes e falsidades e mentiras sobre Virgem Maria. Meus irmãos, o Alcorão Sagrado está aberto para todas as pessoas que querem ver. E temos a tradução dos versículos. Não existe nenhuma outra religião. É só as pessoas pesquisarem e procurar. Que respeita, venera, ama Jesus e a Virgem Maria como é o Islã. Quem quiser seguir Jesus, que leia o Corão, vai encontrar a verdadeira mensagem de Jesus no Corão. E Deus fala no Corão depois: وَقَوْلِهِمْ, e suas frases: إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ. E por eles terem dito: nós assassinamos Messias, Jesus filho de Maria. Dizem os sábios do Tafsir, a interpretação do Corão, eles não reconheciam Jesus como filho de Maria e nem como Messias. Então por que Allah diz no Corão: إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ? Por que eles disseram o que não reconheciam? Istihza wa sukhriya bi nabiyina Isa ibn Maryam. Falaram isto com desprezo, escárnio e deboche, dizendo: nós matamos o Messias, o filho de Maria. Não falaram isso acreditando que ele é o Messias, e nem que era o filho de Maria, mas falaram isso como escárnio, como al-tabajjuh, como se vangloriar que nós matamos o filho de Maria. E Deus me ensina no Corão dizendo: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, e nem o mataram e nem o crucificaram, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ,
Porém, como está na tradução, não mataram e nem o crucificaram, mas isso lhe foi simulado. Isso lhe foi simulado. Shubbiha lahum. Os sábios da interpretação do Alcorão têm duas interpretações sobre a frase Shubbiha lahum, que significa foi outra pessoa ou alguém parecida com ele. Nós acreditamos que Jesus foi perseguido, sim. Negaram sua mensagem, tramaram contra ele. Porém acreditamos que nem um espinho cravou a sagrada cabeça de Jesus, capaz de ser sobre ele. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Tramaram contra Jesus e Allah tramou contra eles. Acreditamos que Jesus não foi levado à cruz e nem foi torturado e castigado, porém Allah protegeu ele. A palavra shubbiha lahum, outra pessoa foi no lugar, ou foi, como diz essa tradução, isso não foi simulado. Os sábios têm duas interpretações. Uma delas é que uma pessoa semelhante a Jesus, um dos que o traíram, seu inimigo, foi levado no lugar de Jesus. E outros dizem que Jesus disse, depois do versículo 3, Man ansari ilallah, quem vai me socorrer por causa de Deus? E Jesus disse, quem dos meus seguidores se sacrifica por mim, será comigo no paraíso. Então um dos seus seguidores, um dos seus jovens, um dos mais jovens, que era parecido com Jesus, foi voluntário e se entregou. E os judeus então apontaram ele, e os romanos então o castigaram e o crucificaram em vez de Jesus. E essa segunda opinião, como disse um grande sábio, Ibn Kathir, um grande intérprete do Alcorão, ele disse que é a mais provável, porque no Surata 3 fala Man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ele disse, Jesus na Surata 3, quem me socorrerá para Deus? Os seguidores disseram, nós vamos socorrer. E um deles deu a vida por Jesus, para preservar a mensagem de Jesus e salvar a vida do profeta. E essa pessoa foi no lugar dele, e essa pessoa que foi crucificada, e Jesus foi levado aos céus ileso. Acreditamos que Jesus não foi torturado, nem foi crucificado, e nem foi morto, e foi levado até os céus naquele momento, onde fala no seguinte versículo do Corão, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, e que aqueles que discrepam a seu respeito, a respeito de quem? De quem foi morto, Jesus ou outra pessoa? لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, estão em dúvida. As pessoas ainda acharam aquele jovem parecido com Jesus, mas não tinha certeza. Onde Deus fala no Corão, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ ظَنٍّ, eles não têm conhecimento, só seguem conjecturas. E Deus finaliza dizendo وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, e certamente não mataram. Bel, porém, رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, Allah o elevou aos 7 céus. Jesus subiu aos céus ileso. Bel, رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا. Terminando, mas Allah ascendeu até ele, e Allah é todo poderoso e sábio, e não há ninguém dos seguidores do livro, e virá Jesus no final dos tempos, por esse versículo, antes que Jesus morra, sem antes crer nele. Não haverá ninguém daqueles que dizem cristãos sem antes que vão voltar a acreditar na verdadeira mensagem de Jesus. Onde está isso, meus irmãos? Na Surata número 5, a gente fala essa segunda passagem, na segunda parte do sermão. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على آخر النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Se alguns dos nossos irmãos pudessem
se adiantarem para dar espaço para as pessoas atrás. Na Surata 5, falando sobre o episódio sobre Jesus, o filho de Maria, o qual as pessoas nesse dia, algumas pessoas comemoram que Jesus morreu na cruz. E nós, com provas corânicas, acreditamos e provamos que Jesus não morreu. E nem foi levado à cruz. E não aconteceu nada. Porque diz no Corão, o Amakaru, e tramaram contra ele. Porém Allah tramou contra eles, levando Jesus até os céus. Na quinta surata do Corão, fala a história da mesa servida. Foi quando os seguidores de Jesus pediram, eles estavam de jejum 40 dias. E pediram para um dia do Eid, dia de festa deles, ó Senhor, ó Jesus, que o Senhor pode mandar para nós uma mesa iftar, para quebrar o jejum. Não pediram isso duvidando de Jesus. Da mesma forma, quando Abraão disse para Deus, ó Senhor, deixa eu te ver, arini kayfa tuhil mauta. Assim como Abraão disse, ó Senhor, deixa eu ver como tu ressuscitas os mortos. Assim como Moisés disse, ó Senhor, deixa eu te ver. Falaram isso para aumentar a confiança. O resumo desses versículos ao Corão, Jesus disse, Jesus falou para eles, eu temo, se Deus mandar essa mesa, alguém mede. Mesmo assim, cumpriu-se a palavra pedido de Jesus, Deus exerceram a mesa servida, quebraram o jejum, e foi à noite, algumas noites antes da perseguição de Jesus. E no final dos tempos, o que os muçulmanos acreditam? Que Jesus não morreu na cruz, foi levado até os céus, está vivo protegido por Deus, e virá no final dos tempos com uma missão. Qual é a missão que Jesus virá? Em que religião ele irá pregar? Qual religião que ele irá seguir? Veremos nos últimos versículos da surata número 5, onde o louvado diz assim, a missão de Jesus na terra, quando ele voltará. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. E quando Jesus, isso será no dia do final. Jesus dirá o quê? Allah dirá, ó Jesus, filho de Maria. Allah interrogando Jesus, ó Jesus, filho de Maria, foi tu que disseste aos humanos, tomai-me e a minha mãe por duas divindades em vez de Allah? Dirá Jesus, Subhanak, glorificado sejas, ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق ما ليس لي بحق. Ele dirá, glorificado sejas, não me é admissível dizer o que não me é de direito. Se eu tivesse dito isso, tu haveria sabido. E tu sabes que é em mim. Eu não sei o que tu sabes, ó Senhor. Por certo, tu és o profundo sabedor de todas as coisas. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta alamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani. Não disse a eles senão o que me ordenaste. O que Jesus ordenou em toda a sua vida, gente? Jesus ordenou, adorem-me em vez de Deus. Jesus ordenou dizendo, tome minha mãe em vez de Deus. Jesus ensinou uma oração dizendo, Ave Maria, mãe de Deus. Jesus disse, eu sou filho de Deus. Jesus disse que Deus tem filho, tem pai, tem esposa. Jamais. Jesus testemunhará no dia do final, como fala no Corão, na surata 5, versículo 117, não lhes disse, a não ser que me ordenaste, adorai a Allah, meu Senhor e o vosso, illa ma amartani bihi an a'budu Allah rabbi wa rabbakum. Adorai o meu Senhor e o vosso. Adorai o meu Senhor e o vosso. Os cristãos nesse dia comemoram
Infelizmente, alguns muçulmanos também comemoram, imitando o kufr, imitando o shirk, imitando a incredulidade, imitando aquilo que o Corão não prega, comemorando a Páscoa, onde eles dizem que morreu o Filho de Deus, e que Deus é Jesus, e Jesus é Deus. O que o Corão fala para os muçulmanos e para todas as pessoas? Eu fui testemunha deles, enquanto permaneci entre eles. E quando te findaste meus dias na terra, tu foste sobre eles observante. Depois Jesus diz: In tu'adhibhum fa'innahum ibaduk. Ó Allah, se tu os castigas, por certo são teus servos. E se tu os perdoas, por certo tu é todo poderoso e misericordioso. Nesse dia, Allah dirá: esse é o dia que beneficiará os verdadeiros a sua veracidade. Qala Allah: hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Esse é o dia que eles foram verdadeiros em seguir Jesus, terão benefício. Irmãos muçulmanos, todas as pessoas que estão nos assistindo, todas as pessoas, a mensagem de Jesus foi o monoteísmo. Não morreu, não foi torturado, não foi perseguido. Deus arrebatou ele até os céus e retornará no dia do juízo final para prevalecer, para voltar e fazer para prevalecer a mensagem dos últimos profetas Muhammad. Acreditamos que Jesus voltará à terra, casará, terá filhos, morrerá, será ressuscitado, e ele testemunhará perante as pessoas dizendo: ó Allah, não fui eu que mandei aquelas pessoas adorarem em vez de ti. Ó Allah, não fui eu que ordenei aquelas pessoas adorarem minha mãe em vez de ti. Ó Allah, eu ordenei eles que adorarem somente a ti e seguissem os meus passos e serão testemunha. Meus irmãos e minhas irmãs, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quem imitar um povo faz parte dele. Nesses dias que os não muçulmanos comemoram suas festas, infelizmente, muitos muçulmanos, ou por ignorância, ou por desleixo, ou por fraqueza, ou por afastamento das ordens divinas, comemoram também a Páscoa. Vemos de que Deus, louvado seja, fala em sua última revelação ao Corão sobre Jesus. É inadmissível, é um pecado gravíssimo o muçulmano comemorar Páscoa, comemorar o Natal, comemorar o Dia dos Finados, comemorar Yom Kippur, comemorar dia de Iemanjá, dia de Santo Fulano, dia de Santo Ciclano. Tudo isso, Wallahi lazim, kufru billahi lazim. Juro por Deus que tudo isso é incredulidade em Deus, louvado seja. Quem diz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah comemora e dá parabéns no dia que as pessoas dizem que nasceu Deus e nasceu o Filho de Deus. Quem diz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah e diz raditu billahi rabba ou bil islam dina bi Muhammad Rasulullah. Quem diz Deus é meu Senhor, Allah é meu Senhor, Muhammad é meu mensageiro, o Corão é meu livro, Kaaba é minha qibla, dá parabéns e comemora e troca presente no dia que eles comemoram, o dia que morreu o Filho de Deus que eles acreditam, sendo que Deus negou tudo isso depois que nós lemos ao Corão. Muitos nossos filhos muçulmanos, muitos muçulmanos não conhecem Yom al-Eid, não sabem o que é Eid al-Fitr, não sabem o que é Eid al-Adha, não sabem o que é Salat al-Jumu'ah, não sabem o que é oração na sexta-feira, não sabem o que é jejum em Yom Ashura, não sabem o que é jejum em Yom Arafah, não sabem o jejum do Ramadã, não sabem que a oração é obrigatória a todo homem e mulher, não sabem que a oração de sexta-feira é obrigatória para todo homem. E vemos, infelizmente, dar o presente de Páscoa. Na'udhu billahi min al-khuzlan, wallahi khuzlan. Que Deus nos proteja. Isso é ignorância e afastamento da mensagem de Deus. Muçulmanos não conhecem sexta-feira. Alguns não chegam na mesquita.
Outros só aparecem no dia do Eid. E outros vêm no dia do Eid vêm. E depois, Feliz Páscoa, Feliz Natal, não tem problema. E quando morrem, dizem, اقرأ الفاتحة وخلاص. اقرأ الفاتحة. هكذا دين الله هكذا دين الله. Quando morrem, a vida longe da religião, morrem, dizem, o Fatiha está terminado. É assim a religião de Deus? Isso é seguir o Islã? É pecado gravíssimo os muçulmanos comemorarem Páscoa e Natal. É pecado gravíssimo educarem a geração dos muçulmanos, as crianças, com Páscoa e Natal. Respeitamos cristãos e judeus, mas não compartilhamos as suas festividades. Tem a nossa religião, eu tenho a minha. Respeitamos, não molestamos, não provocamos, não ofendemos, não xingamos, não cometemos injustiça com judeus e cristãos. Temos o nosso credo, eles têm o deles. Temos orgulho de sermos muçulmanos. Temos orgulho de seguir o Corão Sagrado, um livro que não foi mudado por ninguém, revelado por Deus. Temos orgulho de seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós, na sociedade brasileira, os muçulmanos são minoria. Deveriam ter itizaz, orgulho de ser muçulmano. Por quê? Vamos olhar aqui na sacada. Vamos sair na rua. Kulluhum ala shirkin wa kufrin wa dalal. Illa anta ayuha muslim al-muwahid. Todos nessa rua estão na idolatria, no desvio, na incredulidade. Exceto tu, ó monoteísta, seguidor dos profetas de Muhammad, os últimos mensageiros. É questão de honra para o muçulmano. Além de honra, é questão de fé, aqida, isso é crença. E as crianças muçulmanas como vão crescer depois? Não tem problema dar Feliz Natal. Não tem problema dar Feliz Páscoa. Senão meu filho, minha filha vai ficar triste, vai chorar. Se não vai chorar, vai ficar triste. Não tem problema, né? والصلاة ما فيش مشكلة. ترك الصلاة ما فيش مشكلة. ترك المسجد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Não rezar não tem problema. Não levar para a mesquita? Bacita, como dizem. Tranquilo, não tem problema. Leu o Corão? É novo. Usa o hijab, vai praticar oração. Nessa walad, ainda é pequeno, ainda é criança. Quando? Até quando? Por isso, os muçulmanos devem ter orgulho de seguir o Islã. Seguimos a melhor das mensagens, o melhor dos profetas, o melhor dos livros revelados. A nossa religião proíbe a idolatria, proíbe a mentira, proíbe a usura, proíbe o paganismo, proíbe a incredulidade, proíbe a injustiça. Temos que ter orgulho do nosso Islã. Respeitamos os não muçulmanos, mas nós muçulmanos, como Allah fala no Corão, in tansurullaha yansurkum, se socorreres Allah, Allah vos socorrerá. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا فاكتبنا مع الشاهدين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.